Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje, galera, vai ser mais um vídeo diferente, né, contando os fatos da minha vida. Eu já fiz um vídeo desse, eu não tô lembrado se eu fiz já um ou dois vídeos, né, mas eu lembro que um desses vídeos, não sei se foi no mesmo vídeo que eu contei duas histórias, ou se foi alguma tag, algum vídeo de tag respondendo perguntas que eu acabei contando sobre um pouquinho, né, dos spoilers, mas eu fiquei de fazer esse vídeo aqui que vocês estão vendo no título, que no caso eu já caí em um tanque, né, um rio, não sei como que vocês podem chamar a cidade de vocês, mas no caso é o seguinte, né, eu já fiz esse vídeo, no caso que eu falei, explicando como eu quebrei meu braço já 2 vezes. Nesse vídeo eu dei um spoilerzinho, pra quem assistiu esse vídeo vai estar aparecendo em algum dos cantos aqui da tela, eu dei um spoilerzinho que eu já caí nesse rio, né, mas antes de eu contar tudo em detalhes, tudo certinho pra vocês, quero pedir pra vocês já deixar seu like no vídeo, que é muito importante, tá, galera, porque sempre eu gosto de trazer esses vídeos assim, contando de fatos, né, que já aconteceu em minha vida. Por exemplo, tem alguns outros fatos, por exemplo, que eu já fui assaltado. Por exemplo, em menos de 6 meses eu fui assaltado uma vez e quase fui assaltado depois mais 2 vezes ainda. Pra você ver como que eu tava em mal sorte nesses 6 meses, né? Tipo, dentro de um período aí de meio ano, quantas vezes eu já quase fui assaltado. Eu fui assaltado uma vez, a primeira vez da minha vida toda, e logo em seguida eu fui quase assaltado ainda 2 vezes, né? Isso eu posso contar em um outro vídeo mais detalhado, porque a história é longa, tá, galera? Então, tipo assim, eu vou ter que contar tudo em detalhes. Eu perdi na época um celular, depois eu tive que sair correndo, e é uma história bem longa, tá? Mas nesse intuito desse vídeo aqui é falar pra vocês, no caso, então, contar a história de como que aconteceu que eu caí no rio, né? Então, é o seguinte, na época eu tinha o quê? Eu era novo, até tipo hoje eu tenho 23 anos, mas na época provavelmente eu tinha o quê? Eu não lembro se eu tinha acima de 10 anos, ou se eu tinha tipo 13 anos, mas eu era novo, tipo, já faz algum tempo, tá, galera? E eu tinha ido pra chácara, né? Tinha ido pra chácara com meus pais, tinha ido, no caso, meu pai, minha mãe, minha irmã, né? No caso, eu tenho só uma irmã, eu fui com a minha irmã e eu. A gente tava lá, tipo, na chácara, tranquilo, daí logo, tipo, logo depois do almoço, assim, acho que era lá por 2, 4 horas da tarde já, praticamente, a gente tinha ido, no caso, eu, meu pai e minha irmã, a gente tinha ido até um tanque, né, tipo, onde é um pouco até distante da onde a gente tava na casa, lá da chácara e tudo mais, né, no caso, a chácara é dos meus pais, e a gente tava lá. Meu pai, ele tava, tipo, limpando uma parte, assim, do tanque lá do outro lado, de costa, pra onde tava eu e minha irmã. A gente, na verdade, nem tava pro lado do tanque de cá, a gente tava um pouco mais afastado, porque a gente tava numa parte que tinha uns banquinhos, a gente tava sentado lá brincando, eu e minha irmã. E daí a gente foi lá, bebeu água, porque tem a parte do tanque, logo ao lado tem uma mina, que é água natural, que nasce, assim, tipo, direto de um poço natural, assim, tipo, tem a mina que sai a água direto da terra, assim, da terra, entre as pedras, rocha e tudo mais, tá? E a gente tava lá, tinha bebido água e tudo mais, meu pai tava limpando uma parte do tanque lá do outro lado, porque tinha peixe nesse tanque, tinha 2 tipos de peixes, né? Dois tipos de peixes diferentes. E no caso ele tava limpando por causa que os matinhos que cria por cima do tanque, alguém já deve ter visto, eu vou deixa até aparecendo em algum canto da tela, o que que é? Tipo, cria um matinho por cima do tanque assim, e meu pai tava limpando porque, tipo, acaba meio que matando alguns peixes, né? Tipo, até mesmo na hora de jogar ração pros peixes, acaba sendo ruim, porque se a ração cai sobre esse matinho, os peixes ele não come. Tipo, tem uma espécie de peixe que estava nesse tanque, ele comia, alguns matam, mas não é sempre que ele come, tá? E o outro ele não come, a outra espécie de peixe lá ele não comia esses matos, apenas ração. Então, no caso, o meu pai tinha que limpar pelo menos metade, assim, do tanque, porque teve uma época que sujou muito mesmo o tanque, e tinha, tipo, mais de 500 peixes, 1000 peixes nesse tanque. É um tanque até meio grande mesmo, né? Por exemplo, de profundidade nesse tanque tem lá, profundidade coisa assim de 5 a 8 metros, 10 metros de profundidade que tem esse tanque. E é um tanque que, tipo assim, ele nunca foi limpado. É um tanque desde quando comprou já a chácara lá, meus pais, comprou na época que eu era pequena ainda, esse tanque ele sempre foi, digamos, sujo o fundo do rio, né? Tipo, do tanque, né, no caso. No caso, sujo com o quê? Sujo com galho, porque tem árvore, alguma parte assim, tem árvore perto desse rio. Praticamente barro mesmo o fundo do rio, né? E tem em média de uns 5 a 8 metros, acho, de profundidade, se eu não me engano, do rio, do tanque, tá? E o que que eu fiz? Eu peguei, minha irmã tinha ido pra lá, né? Tipo, minha irmã tava olhando lá perto do meu pai, tava um pouco mais próximo do meu pai. Eu peguei e fui lá também. Porém, antes de eu chegar até minha irmã pra eu ficar lá perto do meu pai junto, né? O que que eu fiz? Eu peguei e tipo um pedaço de madeira, assim, um pedacinho de galho, de árvore e tudo mais. Tipo, deveria ter o quê?
Acho que um tamanho aí de uns 1,5 m, 2 metros, assim, tipo de um pedaço de galho, sabe? De árvore. E o que eu fiz? Eu fui na ponta do rio, aonde, tipo, o rio tava até um pouquinho mais baixo, porque não tava chovendo muito e tudo mais. Tava um pouquinho meio baixo, assim, o rio. E eu peguei e fui na beirinha, assim, do rio, pisei. Ah, não, eu tô enganado. O rio não é que tava baixo por conta do coisa. Tava, tipo, baixo um pouco, mas meu pai tinha esvaziado um pouco a água pras plantinhas, no caso essa sujeira, tipo, ela dá uma grudada no fundo, na lateral e juntar um pouco mais a água e daí meu pai conseguir retirar mais a quantidade da sujeira que tinha sobre o tanque, né? Foi por conta disso, tá? Daí, tipo, na bordinha do rio fica, tipo, meio que terra, assim, meio molhada, só que ao mesmo tempo lisa e perigoso. Não tava, tipo, afundando o pé nem nada. Eu fui na beira do rio ali e acabei, tipo, pegando esse pauzinho e ficava fincando, assim, na onde tem barro, sabe? Tipo, coisa de criança mesmo. Fica fincando onde tinha barro pra ver, tipo, quanto que afundou tipo, o galho no barro. Aí logo depois, eu não lembro o que eu fiz, que eu joguei alguma coisa, acho que no tanque, e daí eu quis catar esse negócio que eu tinha jogado no tanque com esse meu galho que eu tava na mão, tipo, que tinha o quê? 1 m, 1,5 m, 2 metros aí, e eu fui querer fazer assim, ó. Eu fui querer fazer assim, tipo, deixa eu ver se dá pra mostrar pra você. Eu fui querer fazer assim, ó, tipo, com o galho aqui assim, ó, tipo, queria fazer assim, pra puxar, mas não vinha, porque o negócio afundava, né, tipo, eu nem pensava, né, eu era criança ainda. E o que eu fiz? Peguei e fui fazer assim, ó. Eu peguei e fui fazer tipo assim, sabe quando você vai fincar algo no chão, você segura as duas mãos assim e faz assim? Eu não lembro se eu fiz assim ou se eu fiz assim, só que eu fiz em direção ao barro. E aonde era o barro, na verdade ali já começava uma parte bem funda do tanque, não era nem barro, eu achava que ia ser barro, que esse meu, no caso esse galho que eu tava na mão, ia fincar no barro e ia parar depois de um tanto, depois do barro, né? Como eu tava sempre fazendo um pouco antes, mas ali já era mais fundo o tanque. E o que eu fiz? Eu fiz assim, caí de cabeça, galera. Tipo assim, eu fiz assim na água, o galho afundou de uma vez, porque o tanque era fundo, tipo, ele já começava fundo logo em seguida, e eu fui direto, assim, na água. Eu já caí de cabeça, tipo, no tanque ali, e assim que eu caí de cabeça, já fez, tipo, um barulhão na água. Eu tava até com um chapéuzinho, assim, na cabeça, com minha roupa, eu tava usando até uma botinha, assim, no pé, né? Daí, logo em seguida que eu caí na água, fez um barulho. Minha irmã, tipo, ela tava atenta e bem na hora ela tava olhando pra mim, eu fazendo isso. E na hora que eu caí já no tanque, ela gritou, tipo assim, não sei se vocês sabem, mas meu apelido é Guto, né? Todo mundo me chama de Guto aqui em casa. E daí, tipo, ela só gritou assim, Guto! E daí, tipo, o que eu fiz? Na hora, tipo, eu não escutei direito, eu só escutei que alguém tinha gritado, né? Mas ela gritou tão alto que minha mãe chegou a escutar da casa, que tava numa distância mais ou menos, uma distância mais ou menos uns 100 metros, a casa tava da distância desse tanque, e minha mãe chegou a escutar minha irmã gritando. E a sorte que foi porque minha irmã viu, porque meu pai ele tava de costa lá limpando, né, o tanque ali, e minha irmã tava um pouco mais próxima do meu pai, só que ela tava entre o meu pai e eu, né, no caso onde eu tinha caído. E ela gritou pro Guto, gritou meu nome. Logo em seguida, meu pai já olhou, tipo, assustado pra trás e viu só meu chapéuzinho assim na água. Meu pai largou tudo e veio correndo, e meu pai, tipo, ele sabe nadar, ele tem noção de nadar, assim, porque, tipo, ele sempre nadou em rio, essas coisas, desde criança, então ele sabe nadar essas coisas. Primeira coisa que ele veio correndo ali pra beira da onde eu tava ali, tinha caído, ele só tirou a bota dele pra meio que não encher de água dentro e acabar que não afundando, né, porque, tipo, acaba sendo mais dificultoso, porque já ia molhar toda a roupa. Ele só tirou, tipo, a bota pra não encher de água dentro e ficar mais pesado, pra ele conseguir me tirar de dentro da água, né. Então, no caso, ele tirou a bota, já pulou, tipo, coisa assim, menos de 20 segundos, acho, não deu nem 15 segundos, acho. Foi coisa muito rápida. Daí ele já veio rápido, correndo, tirou a bota, já pulou na água e já conseguiu, tipo, me tirar, levantou eu assim e tirou eu pra fora da água, do tanque ali, né? E daí, tipo, eu já tava tudo molhado, tipo, na hora do desespero eu já saí, tipo, né, com respiração ofegante, já tinha engolido até um pouco de água suja do tanque, porque sabe, né, a água de tanque é suja, literalmente. Tipo, eu já tinha engolido, acho que uns 2 goles, sei lá que tanto de água de tanque ali, porque, tipo, eu era criança, literalmente, eu era criança, eu não sei nadar, fui querer brincar, tipo, na hora que meu pai me chamou, né, no caso, pra eu e minha irmã ir lá perto dele, ao invés de eu ter ido junto com a minha irmã, não, o que eu fiz?
enquanto minha irmã tava indo de costa, eu peguei um galho e fui querer mexer com água, mexer com profundidade, querer puxar alguma coisa que eu joguei na água, sabendo que o tanque, né, tipo, não lembro se eu sabia ou não, mas o tanque é perigoso, o tanque é fundo, e eu fui com uma varetinha fazer assim, ó, daí na hora que eu fiz assim, a vareta afundou de uma vez e eu fui de cabeça na água, assim, caí dentro desse tanque, e a sorte que meu pai tava lá pra me ajudar, né, tipo, e o pior de tudo que logo quando eu caí na água, eu caí, afundei, subi, daí logo em seguida de uma leve afundada e subi de novo. Nessa segunda subida foi na hora que meu pai já pulou, só que foi muita coisa muito rápida. Acho que foi na hora que eu devo ter engolido as 2 vezes a água do tanque, né? Mas foi muito assustador, foi muito horrível. Na hora, eu só sei que na hora que minha mãe, tipo, ouviu minha irmã gritando ali, ela largou tudo, a casa aberta lá em cima e acabou, tipo, descendo em direção ao tanque, né? E daí ela viu literalmente o que tinha acontecido, que eu tinha caído no tanque, ela ficou até um pouco meio desesperada, assim, mas ainda bem que meu pai tava lá e me ajudou nisso, né? Tipo, foi um pouco desesperador. Eu fiquei até, tipo, eu não fiquei um pouco traumatizado, mas eu, tipo, hoje em dia eu sempre tomo muito cuidado. Tipo assim, óbvio que na época eu era também criança, né? Hoje em dia, tipo, eu tenho noção das coisas, eu penso muito bem das coisas antes que eu vou fazer, da onde que eu vou pisar, da onde que eu vou, da onde que eu vou fazer aquilo, até mesmo não só em situação disso, em qualquer outras coisas, até mesmo nas coisas que eu vou falar, eu penso muito, muito, muito mesmo antes do que eu vou falar também, tá? Então, tipo, foi uma situação meio assustadora, desesperadora, quanto pra mim e pra toda a minha família que tava ali em volta. Então, tipo, foi algo meio complicado. Isso foi uma situação que aconteceu, um fato aí que foi bem, digamos, pesado, né? Que aconteceu em minha vida aí. E tem alguns outros fatos que eu posso contar pra vocês, como, por exemplo, eu já contei do braço, contei agora do tanque, agora o próximo eu posso contar do assalto que eu tive já na minha vida. Também eu quase fui assaltado dentro de 6 meses, né, praticamente. Fui quase assaltado, o quê? 3 vezes, fora a primeira que eu fui assaltado, as outras 2 eu consegui fugir deles. Tem um outro fato também, que no caso eu fui internado no hospital, fiquei internado em um hospital praticamente, o quê? 12, 20 dias dentro de um hospital. Foi algo meio complicado, foi um momento bem difícil na minha vida e pra minha família também. E eu posso contar aqui pra vocês em detalhes um pouco o que aconteceu, tá? São alguns fatos que, tipo, histórias, algumas coisas que aconteceu na minha vida que eu posso contar pra vocês, se vocês tiverem curiosidade. Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu conte, faça um vídeo dessas outras coisas também, tá? E deixa seu like no vídeo que é muito importante, tá? E até a próxima. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need.